Um homem que levou a sua palavra a milhões de pessoas em todo o mundo. Com humildade e simplicidade, Jorge Mário Bergoglio inspirava não apenas fiéis da Igreja Católica, mas muitos que viam em seus discursos o espaço para diálogo e renovação. Hoje vamos falar não sobre a morte, mas sobre o legado do Papa Francisco. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos começar o Poder RS de hoje com um recado já tradicional aqui do Poder RS do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Olha só, pessoal, o Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, faleceu no dia 21 de abril de 2025, o dia seguinte à Páscoa. Muito se fala sobre os próximos ritos, o funeral e o conclave que irá definir o novo representante da Igreja Católica, mas hoje eu quero abordar este fato por outra visão. Para isso, recebo o pastor Maximiliano Wolfgang Silva, capelão-geral da nossa AELBRA. Bem-vindo ao Poder RS. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui, Orestes. Prazer é todo meu. Vou lhe chamar de Pastor Max, que é assim que a gente conversa aqui nos corredores da Ubra. Claro. E, pastor, o senhor não é, né, da Igreja Católica, é um pastor da Igreja Luterana. E eu queria começar justamente falando nisso, né? A nossa impressão, e é isso que os jornais têm abordado muito, né, nesses 2 dias aí, né, pós-falecimento do nosso Papa Francisco, é que ele foi um Papa acolhedor a outras ideias, a outras religiões. Ele foi realmente um Papa que agregou? Com certeza, houve vários elementos que caracterizaram o papado do Francisco como um papado bastante distinto, né? Eu entendo que isso especialmente é fruto da própria caminhada dele dentro da Igreja Católica como um jesuíta. Isso traz para ele uma perspectiva de vida em que ele busca viver na simplicidade, e a simplicidade tem a característica de acolher a todos também de uma maneira simples. Então, esse jeito de ser desse que foi o primeiro Papa jesuíta da história, né? Não só o primeiro latino-americano, mas também jesuíta, marcou muito o ministério dele. A gente percebe isso desde o início, quando ele deixa de lado certas, digamos, regalias que ele poderia ter como Papa e vive de uma maneira mais simples, mais recatada, junto com todas as pessoas, inclusive fazendo suas refeições lá no refeitório, que era o refeitório, digamos, mais comum dentro do próprio Vaticano. E ele contrapôs muito, né, o antigo Papa, que até renunciou, né, por uma série, depois de uma série de escândalos da Igreja Católica, que não cabe aqui a gente entrar agora, mas tinha essa tradição dos papas. Eu acho que o Papa Ratzinger, né, ele trouxe um pouco isso, desse luxo, dessa opulência da Igreja Católica, às vezes querendo até mostrar força, né, mostrar poder, né, perante o mundo, mas tinha lá de usar o dourado, né, o ouro, a própria, ele tinha um anel que era de ouro, tinha também um crucifixo que era de ouro, as próprias roupas, né, eram mais luxuosas, né, utilizava também o que era a tradição dos papas, né, lá uma suíte, né, e o Papa Francisco não, ele relega tudo isso, né, volta à simplicidade, quase que se colocando mesmo no mesmo patamar dos fiéis de todo mundo, né? E resgatando muito do que Jesus Cristo, né, falava no Evangelho, e aí é comum a todos, né, dessa simplicidade de dividir o pão, de estar também com os menos favorecidos, com os mais necessitados. Ele busca isso. Eu que sou lá da região das Missões, berço jesuíta, né, aqui do nosso estado,
A gente conhece muito essa história está muito presente. Então, assim, ele também não inventou nada. Ele trouxe as origens dele e levou para o papado, o que acabou chamando muita atenção. Com certeza, né? Isso é simbolizado no próprio nome que ele escolhe, né? Como Também. Papa Francisco, né? E quem conhece um pouco da história de Francisco sabe também desse movimento que ele teve de ir ao encontro dos mais necessitados, dos mais simples. Né? O Francisco abriu mão de uma riqueza do ponto de vista humano e se enriqueceu muito na sua espiritualidade ao se tornar um servo que encarnou o próprio espírito de servo de Jesus Cristo. Os luteranos sentiram esse acolhimento do Papa Francisco e de que forma, na prática, isso ocorreu? Pois bem, o luteranismo no mundo inteiro ele é bastante variado, né? Nós temos diferentes correntes, diferentes denominações, diferentes sínodos, inclusive, do luteranismo. O luteranismo ao qual eu estou ligado é um luteranismo mais conservador da Igreja Luterana aqui no Brasil, que não tem um contato tão direto com o papado como outras associações de luteranos no Brasil tiveram, né? Então, grupos distintos tiveram uma aproximação maior, outros grupos nem tanto, por razões das mais diversas, mas o fato é que, como você mesmo disse, né, a postura ou a atitude dele sempre foi uma atitude aberta de conversa e de negociação. Deixa eu aproveitar aqui o seu aspecto didático, né, que a gente conhece muito aqui na UBRA, até para explicar um pouco, né, um pouco dessas divisões que vem lá, né, por que teve reforma protestante, né, o que é o protestantismo, com as suas várias linhas, assim, claro que de uma forma resumida, mas didática, a gente tem tempo no Poder RS, também não precisa ser uma resposta em 30 segundos, né, assim, queria que o senhor situasse um pouco isso, né, essa posição, bom, aonde está a Igreja Católica, onde é que está o luteranismo, para todo mundo ficar aqui na mesma página. É uma história bastante complexa, que envolve vários elementos, né? Talvez eu poderia começar com um grande cisma que aconteceu lá no século XI. Por que eu menciono isso? Porque muitas pessoas pensam que a igreja era uma só na época da Reforma, mas já havia anteriormente uma divisão entre a igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja ocidental, então, manteve como sede da sua igreja e do poder da sua igreja o papado em Roma. Tanto é que ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Surge, então, ali no início do século XVI, um monge chamado Martinho Lutero, muito dedicado à sua igreja e que queria ver a sua igreja realmente seguindo o caminho que ele entendia que era o caminho bíblico deixado por Jesus Cristo. Ele nasce na Igreja Católica. Ele nasce na Igreja Católica, vive como católico, era ordenado católico, ele era um monge da ordem agostiniana, e viveu como monge e viveu também como professor de teologia numa universidade na cidade de Wittenberg. E como bom professor que ele era, é muito interessante de perceber isso, porque o movimento da reforma ele começa dentro de uma universidade, então tem um viés educacional presente, e ele provoca um debate a respeito de elementos e de práticas do catolicismo da época, com as quais ele discordava ou via atritos entre o que era praticado e a mensagem deixada por Jesus Cristo, né? E é um movimento intelectual. Começou como um movimento intelectual, né? Quando ele coloca as suas teses na porta da igreja de Wittenberg, ele está provocando um debate acadêmico. Mas, na minha leitura, ele não tinha ideia de onde isso ia levar. Né? Então, quase todo mundo que promove uma revolução, né? A gente só vai ter noção depois que a coisa acontece. Mais tarde. Depois né? que a coisa acontece. Então, aquelas ideias, havia vários estudantes de outras regiões estudando em Wittenberg, aquelas ideias se espalharam com muita facilidade e aquilo acabou provocando uma mudança muito grande. O movimento como todo ele é bastante complexo, mas, basicamente, ele se torna um afirmar de que o perdão de Cristo é dado gratuitamente a todo aquele que crer em Jesus como seu Salvador. Essa era a tese principal ou central daquilo que ele defendia e ela acabou se desdobrando em outras tantas questões, né? Ele que começou a destacar isso, ele, por exemplo, falou também sobre a importância da educação, deu um puxão de orelha nos príncipes alemães da época, dizendo que eles tinham que parar de investir em guerra e começar a investir em educação, porque era isso que ia realmente transformar o povo. Bom, a partir disso, então, é a minha compreensão que Lutero nunca quis criar uma nova igreja, mas a divisão ela acabou se tornando inevitável por causa das duas posições bastante fortes que se somaram, que se formaram, uma ligada a Roma e outra ligada ao movimento de Wittenberg. Outros movimentos reformatórios na região aconteciam na mesma época e essa divisão acabou se tornando inevitável. Então, se tem uma nova divisão dentro da organização, digamos, humana do cristianismo na Europa, criando, então, um movimento protestante e permanecendo o que já existia, a Igreja Católica Apostólica Romana. E, a partir disso, ao longo desses últimos, praticamente 5 séculos, outros movimentos ocorreram e outras divisões acabaram ocorrendo dentro do cristianismo. Não vamos acelerar tanto, que eu acho importante, né, a gente relembrar um pouco isso. O que pregava, então, o movimento protestante? Né? Quais eram as principais diferenças
com a igreja tradicional católica? A questão central que trouxe início para todo o movimento, como eu disse, ela acabou envolvendo outros detalhes, ela dizia respeito a uma prática que havia na época ligada às indulgências. Esse é um assunto complexo, a gente precisaria de uma aula para isso, mas basicamente o conceito dizia que a pessoa ela recebia perdão pela culpa, mas ela precisava ainda fazer uma boa obra que compensasse o erro que ela havia cometido. Mas havia um outro caminho. Esse era o cerne da Igreja Católica. Era o processo como a doutrina da penitência acontecia. O processo do perdão e da penitência. Você reconhecia você reconhecia o seu pecado, confessava diante do sacerdote, o sacerdote perdoava a culpa, mas era de alguma maneira necessário reparar o mal ou o pecado cometido. Então você poderia fazer isso aqui em terra, através de boas obras, mas havia uma outra possibilidade, de acordo com o ensinamento da época, que era adquirindo indulgências. Indulgências basicamente seriam o conjunto de méritos conquistados por todos os santos na história da igreja. Então a igreja tinha o poder sobre esse tesouro de méritos e ela dizia que poderia transferir esse tesouro de um para outro. Então eu poderia, para mim, adquirir esses méritos e dessa maneira não precisar mais passar por essa compensação, seja nessa vida ou seja no purgatório. Mediante uma troca monetária? Havia a expectativa de uma demonstração de gratidão monetária, digamos assim. Martim Lutero rejeita isso. Porque o que acontece é que aí tem vários elementos, né? E um dos elementos é que justamente naquela época, o Papa Leão X da época, ele tinha como um dos grandes elementos do seu papado a construção da Catedral de São Pedro, né? E precisava-se de recurso para isso. E numa cadeia que é complexa, eu não vou detalhar, mas numa cadeia de acontecimentos, isso acabou provocando um grande movimento de entrega ou de divulgação dessas indulgências na região onde Martinho Lutero morava. Então, pessoas começaram a adquirir essas indulgências ou para buscar compensar um mal próprio ou, inclusive, um mal de antepassados, um pecado de antepassados que já haviam falecido. E ele, com o coração de pastor que ele tinha, ele olha para aquilo e diz, não é assim. O perdão é gratuito, é dado por Deus, é graça, é a fé que torna nosso aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, ele começa a levantar questionamentos sobre isso e isso vai se desdobrando num processo bastante complexo. Como é que depois, bom, claro, tudo é complexo aqui, mas acho que o senhor está conseguindo, né, dar uma ideia geral de como tudo começou. Depois, muitas das igrejas protestantes começam a cobrar o dízimo também. Por que isso acontece? Pois é, cobrança de dízimo, eu não sei se eu usaria necessariamente essa expressão. Talvez alguma sim, né? O fato é que o conceito de dízimo não é um conceito novo da igreja cristã do Novo Testamento, ele já é um conceito que remete ao Antigo Testamento, mesmo antes do nascimento de Jesus. O dízimo, teologicamente, nada mais é do que uma demonstração de gratidão por tudo aquilo que Deus concede à pessoa. E o interessante é que justamente essa oferta de gratidão, essa demonstração de gratidão, que reconhece que tudo que sou e tudo que tenho é obra de Deus na minha vida, ela é entregue para se reverter em bênção a outras pessoas. Então, é um partilhar com a comunidade daquilo que eu tenho recebido. Algumas tradições religiosas transformaram isso numa lei, numa regra, e acredito eu, em muitos casos, transformaram isso num abuso. Para tantos outros, o dízimo é uma referência. É voluntário, né? É voluntário e serve como uma referência. Eu quero demonstrar a minha gratidão a Deus e como uma referência pessoal, eu vou entregar, então, 10% daquilo que eu recebo, como uma referência pessoal. O que eu entendo que é a orientação... Isso é importante porque é uma referência, né? É uma referência até para pode ser menos, pode ser mais. Para disciplina própria, né? A escolha das pessoas pode ser em doar para a igreja ou fazer uma benfeitoria. O conceito básico que o Novo Testamento nos traz é doe conforme aquilo que está no seu coração, sem que isso seja um peso para você, mas faça livremente como gratidão a Deus. E se a gente parte desse princípio, veremos que existem pessoas que provavelmente têm condições de doar mais do que 10% do que ganham, enquanto outras talvez precisam doar menos por causa da sua condição financeira. O que realmente importa é o coração agradecido que reconhece isso diante de Deus e coloca o seu melhor. O seu melhor, daí isso pode variar, mas coloca o seu melhor diante de Deus. Isso não é muito parecido com o que a Igreja Católica fazia? Bom, quando a gente está falando ali sobre a questão da indulgências, é um elemento distinto, porque ali a gente não está falando de ofertas, a gente está falando da doutrina da penitência
e do perdão dos pecados e como ela era processada naquela época. Então, são elementos distintos ali. A gente não estavam mais ligados, né? Fazendo uma coisa, mas outra terá isto. Isso. Terá o perdão. Isso. Foi contra isso que Martim Lutero, né, justamente se rebelou. Ele não questionou as ofertas porque isso faz parte do viver cristão. Ele questionou foi o conceito implícito de compra de perdão. Havia um conceito implícito de compra de perdão. E a afirmação dele, não, o perdão é gratuito. Eu não preciso fazer coisas para merecer. Eu creio e Jesus me entrega isso como fruto do seu amor por mim. E isso muda a igreja no mundo inteiro. E é importante dizer, o que não implica numa não responsabilidade minha com o trabalho. Eu continuo sendo chamado para agir e agir com muito amor, né? O próprio Papa Francisco foi alguém que incentivou muito isso, que nós vivamos a nossa fé em amor nesse mundo. Então, o perdão é dado de graça. E eu que recebi assim, eu também, com graça e com amor, partilho com os outros aquilo que eu recebi. Bom, falando um pouco mais desses exemplos, né, do Papa Francisco, né, o que mais que o senhor, como pastor aí, né, como alguém que conversa com seus fiéis, né, dentro de uma outra igreja, claro, que outras influências o Papa Francisco acabou nesses últimos 13 anos, né, contribuindo para a fé de todos nós. Eu disse nos meus espaços aqui na Rádio Mix e também aqui no próprio Multi-RS, eu falei que o Papa Francisco, ele conseguiu furar a bolha dos fiéis, ou seja, ele conseguiu tocar o coração, inclusive, dos incréus e dos ateus, em quem não vive, né, o dia a dia da própria fé e das igrejas. O senhor acha que isso realmente aconteceu? Não, eu entendo que com certeza ele foi um exemplo, e nós já dissemos as razões que eu entendo que foram as principais para isso, né? Ele viveu, eu acho que com muita alteridade, com discernimento e também com compromisso aquilo no que ele acreditava. Isso se demonstrou no seu dia a dia. Então, ele ensinava com palavras, mas ele ensinava também com atos, e nós já demos aqui exemplos a respeito disso. E, com certeza, isso foi impactante e se tornou inspirador para muitas pessoas. Né, muito de quem é mais progressista na Igreja Católica cobraram gestos, inclusive, mais fortes do Papa Francisco, né? Então, olha só como essa humildade e simplicidade, ele também arrebanhou aí vários inimigos dos dois lados, né? De quem é mais progressista, quem pensa parecido com ele, porque achava que ele deveria ser mais radical em algumas coisas, e dos conservadores, né? Que achavam que ele estava sendo, né, muito ousado para o tempo. O seu papado não foi sem controvérsia. Não foi, né? Foi com muitas controvérsias, mas ele reagiu sempre de uma forma muito interessante, né? Em tempos que a gente grita muito, né, que é quem tem razão é quem grita mais com o outro, ele sempre reagiu de uma forma mais serena, né, sem entrar em conflitos, buscando consensos. E o mais importante do que as encíclicas e qualquer outro documento que a Igreja Católica produza, acho que os gestos deles influenciaram muito mais. Aí é um pouco desse encontro da teoria com a prática que o senhor está falando, né? Ele foi muito coerente com as ações dele. Com aquilo que ele acreditava, né? E com aquilo que marcou a sua vida mesmo antes do papado, né? Então, eu entendo que isso foi bastante marcante na maneira como ele viveu enquanto Papa. Por que é tão difícil para a Igreja Católica, né, alcançar aí algumas igrejas, né, protestantes e algumas coisas como o celibato? Como é que eu chamo? Celibato? Celibato, né? Dos padres, dos pastores, e aí a gente vê uma série de escândalos sexuais, né, por essa proibição, que inclusive essa sim, o Papa Francisco teve muita coragem, né, de enfrentar, de tirar aquela caixa preta, né, abrir essa caixa preta sobre esses casos. E aí é uma questão que, né, para os pastores é algo já resolvido há muito tempo, né? Por que tem tanta reserva na Igreja Católica? Aqui é uma opinião do cidadão, tá? Não do pastor Max. Eu não sei se eu entendi claramente em que ponto tu queres chegar, Orestes, né? Tu fala dessa relação de Igreja Católica com outras denominações religiosas, como isso acontece e como essas outras denominações religiosas, como o próprio luteranismo enxerga isso. A questão, né, do celibato, por exemplo, né? Porque em várias igrejas protestantes, isso já está resolvido lá, os pastores podem ter sua família, a questão do celibato não é essencial para ministrar a fé, né? Para um pastor, para um sacerdote fazer isso. E para a Igreja Católica isso é um tabu e continua sendo um tabu. Sendo objetivo, é isso que eu quero saber. Pois é, continua sendo e não me parece que é algo que vai mudar tão logo. Tão logo, né? Tão logo, apesar de que já ouvi movimentos, já ouvi falas que tentam provocar uma mudança nesse sentido, não me parece que é algo que vai mudar tão logo, porque está muito enraizado no próprio jeito de ser do catolicismo, né? E realmente isso foi uma coisa que marcou
o movimento protestante desde o seu início, né? Nós falamos antes a respeito de Martinho Lutero, e uma das coisas que Martinho Lutero fez não muito depois de ter apresentado as suas críticas ao catolicismo foi ter se casado. E isso se tornou também uma característica daquele movimento, porque enxergava realmente e compreendia que o ministro da igreja, o sacerdote da igreja, poderia sim casar. As raízes dessa prática católica, elas são complexas e eu não me atrevo a entrar nelas nesse momento, né? Mas não me parece que é algo que vai mudar tão logo, se é que vai mudar dentro do catolicismo. O senhor é casado? Tem filhos? Sou casado, tenho 2 filhos. Uhum. Isso em algum momento atrapalhou o seu ministério? Da minha perspectiva, muito pelo contrário, me ajuda no meu ministério, porque uma das coisas que eu realizo enquanto pastor é estar com pessoas em momentos de crise, de dificuldade, em que elas buscam caminho ou refletem sobre desafios que elas estão enfrentando na vida. E muitas vezes esses desafios estão ligados à vida familiar, né? Então, quando eu converso com elas, me ajuda a conversar sobre quem também enfrenta esses desafios, né? Porque eu amo a minha esposa, mas eu também tenho meus momentos em que a gente precisa sentar, conversar, alinhar coisas, e ter essa perspectiva da minha própria experiência me traz um olhar, no mínimo empático, eu diria, quando eu quero ajudar ou ajudar outras pessoas quando elas enfrentam seus desafios. Então, vejo que, para mim, para o meu ministério pastoral, me ajuda. E me ajuda também como pessoa, como ser humano, ter em casa o meu colo acolhedor, quando eu também preciso descansar, né? Ter o carinho, o amor dos meus filhos. Isso, para mim, é um elemento muito importante da minha vida que sustenta o meu ministério pastoral. Sabe que em Santo Ângelo eu convivi com muitos padres, né? Assim, minha família, a gente sempre teve pastores e padres, né? Porque na família a gente era da igreja batista, da igreja luterana e também tinha uns católicos. E a gente notava uma certa solidão dos padres, né? Em datas festivas, também aos finais de semana. Então, muitas vezes, depois da missa de Páscoa, logo no início da manhã, né, a gente convidava alguns dos padres para irem até a nossa casa. A gente notava um pouco isso, e que com os pastores não tem, né? Porque cada um tem a sua família, e acho que isso aproxima muito perto, muito próximo do que o Papa Francisco falava, né? Que a gente tem que viver a vida. Ele, inclusive, dizia, temos que aproveitar a vida, incentivava os jovens a aproveitar a vida, a se divertir, porque uma vida muito próxima, né, de nós todos, das pessoas, dos irmãos, né, ela pode ser dividida melhor. O aconselhamento, né, inclusive sobre a fé, pode ser melhor, pode ser mais efetivo. Essa é a perspectiva, né? Acho que a vida é um dom, é uma dádiva, e Deus quer que a gente viva essa dádiva buscando a felicidade nossa, das pessoas que estão ao nosso redor. Uma felicidade que, em essência, eu entendo que se encontra em Deus e no que Ele busca para a nossa vida. Não sei se é o seu caso. Né? Conheço muitos pastores que até frequentaram um seminário, né, poderiam ser padres, mas que eles escolhem, né, depois uma outra vida, uma outra religião, justamente por esse impedimento, né, de constituir uma família. Eu realmente entendo que alguns têm o que a gente poderia chamar de um dom do celibato. Eles realmente entendem que querem e conseguem com tranquilidade viver a sua vida celibatários. Mas, em geral, eu entendo que a natureza do ser humano é para viver junto, encontrar a sua companheira, o seu companheiro. Isso acho é um elemento importante de quem nós somos enquanto seres humanos. Eu queria falar agora um pouco com o senhor, um pouco sobre a questão da morte, né, da nossa finitude, né, e aí da fé que envolve isso, não acreditar que existe algo maior, né, e queria aproveitar a morte, né, de alguém muito importante, né, para todos nós, para o mundo inteiro, mesmo quem não é fiel, quem não é católico, quem não segue a Igreja Católica, foi de alguma forma, né, nessas últimas horas, nesses últimos 2 dias, impactado pela notícia, né, do falecimento do Papa. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a morte mesmo, né, sobre esse sentido de finitude nas nossas vidas. Pois é, interessante essa pergunta, Orestes. Eu acho que ela é muito importante, sabe? Eu acredito que não é saudável passar o tempo todo pensando sobre a própria morte. Mas eu também acredito que não é sábio viver uma vida toda e nunca pensar nisso. Porque essa finitude, ela traz uma outra perspectiva sobre como nós vivemos a nossa vida. E mais do que isso, a finitude nos faz olhar para aquilo que, de alguma maneira, pode transcender essa nossa própria finitude e buscar um significado maior nessa própria transcendência. E eu entendo que isso é uma das coisas especiais ou importantes que a fé, que a religiosidade, que a espiritualidade traz para as nossas vidas. A morte continua sendo a grande barreira do ser humano. Mas não é uma barreira intransponível da perspectiva da fé e da perspectiva da fé cristã.
É interessante que o Papa venha a falecer no dia 21, no dia ontem, segunda-feira, logo depois do domingo de Páscoa. É verdade. Né? Foi muito curioso nessa coincidência. Foi logo depois e eu tive a oportunidade de... Parece que Deus, Jesus, enfim, né, escolheu, olha, vai ser a tua última Páscoa, né? Ele teve presente, eu não sei, pode ser que sim. Eu não me arrisco a entrar na mente de Deus nesse sentido, pode ser que sim. Mas a gente gosta de pensar que sim, também tem isso. Pode ser essa tendência, né? Mas o que eu ia dizer que para mim foi interessante, eu ouvi a homilia que foi lida, o Papa não pôde pregar pela situação de saúde, mas ele escreveu uma homilia no culto, na celebração de Páscoa que aconteceu lá no Vaticano, no domingo anterior, né? E ele falou sobre várias perspectivas do que a ressurreição de Jesus significa, mas uma que me marcou bastante é quando ele fala da perspectiva da esperança e da transcendência que nos faz não olhar para o túmulo vazio, porque Cristo não está mais lá, mas olhar para além disso, né? E essa é a grande perspectiva da ressurreição de Cristo na fé cristã. É um evento que transcende o local onde aconteceu em Jerusalém, que transcende o espaço, que transcende tempo e que direciona a nossa vida para uma transcendência maior. E essa fé, ele deu testemunho logo no domingo anterior, dessa transcendência que falava a respeito dele, de uma expectativa de uma vida que supera tudo que o ser humano é capaz de imaginar, numa plenitude que nós encontramos em Deus por causa do que Jesus Cristo fez. Né? E é curioso que esse grande ato de vida de Jesus passa pela morte. Né? Na Sexta-feira Santa nós lembramos isso e às vezes as pessoas até entram na discussão, qual é que é o mais importante, a Sexta-feira Santa ou o domingo de Páscoa? A gente não deve olhar com esse tipo de separação que quer colocar tudo dentro da caixinha. Na verdade, tudo isso está conectado e forma uma unidade onde Deus, através do que Jesus fez, traz uma mensagem de vida, de esperança, de transcendência para todos nós. E a ressurreição de Cristo para a fé cristã é a grande garantia disso, né? Paulo vai escrever, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não serve para nada. Mas o fato é que Ele ressuscitou e é isso que nos sustenta enquanto cristãos nessa vivência. É interessante que na homilia o Papa ele falou sobre isso, né? O cristianismo nada mais é do que o Cristo e tudo aquilo que o Cristo Jesus fez e ensinou. Queria que o senhor encerrasse aqui essa nossa conversa, né? Sempre muito didática, né? Muito que a gente consegue aproveitar muito para as nossas vidas, Pastor Max, falando justamente disso, né? Então, se a gente não deve pensar o tempo todo em morte, em algumas ocasiões sim. E essas ocasiões são essas, né? Quando morre alguém importante nas nossas vidas, às vezes, ou alguém que é referência, né, para todos nós. E aí talvez seja o momento de todos nós pensarmos um pouco nessa finitude. E acho que a gente tem exemplos diários, né, próximos de nós, às vezes nem tanto, de quem às vezes tem muito, né, tem muitas posses, tem muitas coisas, e que mesmo assim não é uma pessoa serena, né, não é uma pessoa tranquila com a sua própria vida. E às vezes a gente tem pessoas que são muito necessitadas, que a gente encontra pelo caminho, que enfrentam muitas dificuldades e que são pessoas mais serenas. Então, do ponto de vista, né, da vida e da morte, como é que a gente deve enfrentar esses momentos para aproveitar melhor a vida? Eu penso que a finitude, em grande parte, é um olhar para nós mesmos, é reconhecermos a nossa condição. E quando nós reconhecemos isso, isso nos convida a olharmos para além de nós mesmos e olharmos para Deus, que nos permite e torna real na nossa vida essa transcendência. Quando você fala sobre essa questão, né, daquele que tem muito e não é tão feliz, daquele que tem menos e tem mais satisfação na vida, isso me remete ao conceito de felicidade. Eu tenho um conceito de felicidade que eu trago comigo que, para mim, ele é muito significativo, apesar de muito simples. Todos nós buscamos algo na vida, né, Orestes? Alguém busca uma namorada, um namorado, uma casa, um carro, um emprego novo. Todos estamos buscando algo. E todos estamos buscando algo porque entendemos de alguma maneira que através desse algo nós seremos felizes. Mas o fato é que eu começo a namorar, mas continua me faltando alguma coisa. Eu compro a casa nova e continua me faltando alguma coisa. Nós vivemos essa busca e essa ânsia por algo que nos complete e eu realmente acredito que essa plenitude nós só encontramos em Deus. Felicidade, para mim, que eu entendo que é o que todos nós buscamos, se resume em uma palavra: é estar em paz. Estar em paz comigo mesmo, estar em paz com as pessoas que estão ao meu redor e estar em paz com Deus. E é essa paz maior que Jesus veio trazer para todos nós. E muitas vezes não está no outro, né? Está numa busca interna nossa ou com Deus. Justamente, né? Ou seja, é complexo, como tudo na vida é complexo, mas é mais simples do que parece. Justamente, né? Por quê? Porque lida com o que eu acredito que é essencial na nossa vida. Nós somos seres relacionais.
As nossas vidas, as nossas histórias se constituem a partir de relações. Nós dois só estamos aqui porque houve uma relação entre os nossos pais que deu origem a nós. E a nossa vida se constitui dessa maneira. E essa relação passa por diversas dimensões. Comigo mesmo, com as pessoas, inclusive com o mundo criado por Deus, com a natureza, com quem eu preciso também estabelecer um relacionamento construtivo, positivo. E tudo isso se estrutura a partir daquele que deu origem à nossa própria existência, que é Deus. Então, ele se torna o ponto central, a base, o fundamento para o que vem depois. Obrigado, Pastor Max, por mais uma participação aqui importante no Poder RS. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Olha só, pessoal, agora vamos ao comentário da Taíla Telekin. Ela traz as atualizações da economia e das finanças nesse pós-feriado de Páscoa. Pode rodar. E a reforma tributária começa em 8 meses. Isso mesmo, a partir de 2026 já começa a fase teste da reforma tributária de transição da reforma tributária. A sua empresa está preparada para isso? Se ainda não está, aqui vão 2 pontos fundamentais que vão ser os abordados nessa fase teste. O primeiro deles é o destaque do IBS e da CBS nas notas fiscais. Nas notas fiscais de venda B2B, ou seja, entre empresas, por enquanto. Já existe uma nota técnica, que é a nota técnica número 01 de 2024, que demonstra ali como deve ser feito o destaque desses tributos nas notas fiscais, então o seu sistema já pode ser adaptado de acordo com essa nota técnica. Por mais que não seja obrigatório, nesse momento, ter os destaques do IBS e da CBS, ela é muito importante porque vai ajudar a calcular qual vai ser a alíquota base dos tributos para 2027. Por enquanto, está sendo cotado que a alíquota básica vai ser 27,99%. Mas, a partir dessa fase teste dos destaques que as empresas vão efetivamente fazer, é que vai ter uma noção melhor e vão poder reajustar essa alíquota base. E o segundo aspecto é que, a partir de junho de 2026, vai começar a ser utilizado o CNPJ alfanumérico. O que isso quer dizer? A partir de junho de 2026, o CNPJ não vai ser mais apenas números, mas vai ter letras também. E o seu sistema está preparado para, naquele campo do CNPJ, ter letras e números? Se ainda não está, é fundamental que você adapte o seu sistema para, no campo de fornecedores ou de clientes, ter tanto letras quanto números. A Taíla falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.poa. O Chavin, que é o melhor restaurante peruano de Porto Alegre, sempre apoiando o espaço de opinião aqui no Poder RS, que faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O Papa Francisco tinha um forte vínculo com a Virgem Maria. Exemplo disso é o seu último pedido registrado em testamento. Ele pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maria e é por isso que agora eu converso com a irmã Maria Aparecida,
conselheira geral da Animação Missionária da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Ela vai falar sobre essa ligação e a marca que ele deixa no mundo. Irmã, bem-vinda ao Poder RS. Boa tarde, Ernesto. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Na verdade, desde ontem que todos nós estamos a um misto entre dor, saudade, perda, mas também de grande gratidão por ter vivido esse tempo na história, tido um Papa como o Papa Francisco. Um homem sempre à frente do seu tempo. Todo o seu pontificado foi marcado por uma pluralidade, né? Então, o homem que colocou a igreja no patamar de um diálogo profundo, mas ao mesmo tempo de uma igreja da proximidade, né? E por isso essa proximidade dele com Maria, né? Maria, Nossa Senhora, aquela que nos aponta para o Filho. E o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele tem essa espiritualidade e essa mística muito forte com a Virgem Maria. Por isso esse pedido dele, como você mesmo já salientou, né? Ele coloca, inclusive, no testamento, irmã, né, que toda viagem internacional que ele fazia, ele antes passava, né, e fazia uma oração ali, né, junto à imagem, na igreja, né, da Virgem Maria, e no retorno dessas viagens ele fazia o mesmo. Sim, quando saía e quando retornava. Então isso é algo assim muito bonito. E ele solidificou essa nossa devoção a Maria. E essa ida a Maria como aquela que nos aponta para o Filho. Porque a sua primeira exortação apostólica, a Evangelho Gaudium, né? A alegria do Evangelho, veja que ele primeiro escreveu para os de dentro, os cristãos católicos, e ele fala isso na abertura. E ele escreve para os de dentro pedindo para uma grande experiência com Jesus, que é a alegria. E nessa exortação apostólica, ele pede para que a igreja seja uma igreja em saída. Ali ele diz, eu prefiro uma igreja ensanguentada, uma igreja, né, que sai pelas lamas e lameadas, do que uma igreja sadia, que vai ao encontro do outro, do que uma igreja fechada e doente. Ele chama essa postura de uma igreja fechada, de uma igreja doente. E ali ele... Que é o que a gente via muito, né, irmã? É o que a gente via muito até começar o seu pontificado. Né? Era uma igreja muito fechada, que guardava 7 chaves, alguns segredos, né? Inclusive financeiros, econômicos, sexuais também, né? Sem falar outros temas. E ele também, com essa generosidade dele, e sem fazer muito alarde, né? Sem fazer muita gritaria, ele aos poucos foi abrindo isso, né? Mostrando o que acontecia, fazendo as punições que deveriam fazer, fazendo as mudanças, mas acho que aí com um jeito jesuíta dele de ser, né? Sem gritar, apenas fazendo. Isso mesmo, Ernesto, e nos chamou muita atenção, porque assim, alguns pontos cruciais e que merecia reflexão, mas também tomada de decisão, ele deixou escrito em forma de modo próprio. Então, outro pontificado daqui para frente não tem como recuar algumas questões, por exemplo, a reforma da Cúria, né? Então, ali, o pedido que ele faz aos bispos, começando pela renovação da própria casa, que é a Cúria Romana, e aí deixou por escrito como proceder esta reforma para ser mais fiel ao Evangelho. Todo o legado do Papa Francisco foi justamente um retorno à essência do cristianismo. Já que somos cristãos, como professar a fé e viver em desconexão com a realidade, né? Então, daí ele foi deixando em forma de modo próprio, porque aí não tem como voltar atrás e como recuar. Recentemente, ele também solicitou aos bispos
a instituição do Ministério do Catequista, ou seja, um evangelizador qualificado e instituído para a transmissão da fé, e, sobretudo, uma transmissão da fé com linguagem adequada às novas gerações. Outro legado do Papa Francisco, fundamental e marcante, é essa valorização do ministério da vida religiosa consagrada e o ministério da mulher. E aí ele cansou de dizer para os bispos, isso tem escrito nas suas falas, nos seus pronunciamentos, essa dimensão de que esse lado feminino da igreja. Inclusive, ele fala de Madalena como a apóstola dos apóstolos, né? E ele disse que a mulher, ele deixou isso por escrito e fez também, né? Colocou algumas mulheres nas secretarias e nos dicastérios da Cúria, porque ele disse a presença feminina nesses espaços nos faz olhar com um novo olhar organizacional aquilo que é uma estrutura, porque o Papa, desde quando ele foi secretário da 5ª Conferência aqui no Brasil, essa conferência bateu de cheio no convite a uma conversão pastoral e a uma revitalização da fé. E aqui ele dizia, a presença das mulheres nessa conversão pastoral é de fundamental importância, porque elas conseguem ir além, ver os detalhes, mas ir além dos detalhes, né? Aí, então, esse é um legado que ele deixa, assim, importantíssimo para a igreja. E um outro elemento é a valorização dos leigos. Antes de passar para os leigos, irmã, eu queria ainda falar um pouco sobre essa questão das mulheres, que eu acho muito importante. Alguns, sacerdotes e cardeais mais progressistas também cobravam do Papa Francisco, algo mais efetivo na prática. Vou exagerar aqui. Por exemplo, autorização para que mulheres pudessem ser padres. Então, assim, pudessem exercer o sacerdócio, que seria algo realmente muito radical. Mas ele deixa alguns gestos também muito importantes. Primeiro dizendo que em algum momento se perdeu o protagonismo das mulheres, que inclusive existia no texto sagrado, na própria Bíblia, que algumas traduções aí ao longo dos séculos, lá atrás, mas ela perdeu importância por uma escolha muito dos homens, por uma escolha machista, como se diz hoje em dia. Então, eu queria que a senhora abordasse um pouco isso. E ele também tem um gesto, eu acho que esse foi o Papa dos gestos, dos gestos práticos, unindo teoria e realmente prática. Tudo que ele falou, ele fez, que é aquele lava-pés, que tradicionalmente era um lava-pés só de homens, e ele faz um lava-pés de mulheres, dando esse recado, também um gesto muito importante. Mas por que o Papa, apesar desses gestos revolucionários, muito importantes de valorização da mulher, incluindo esses que a senhora falou, de colocar em cargos, em funções importantes na Cúria, por que ele não foi um pouco mais além? O Papa resgata aquilo que o Concílio Vaticano II já trazia, porque anterior ao Concílio Vaticano II, ali nessa década de 1940, 45, a Igreja no Brasil já tinha uma prática das religiosas assumirem algumas funções, batismo, casamento. Nós mesmos, a nossa congregação, a primeira inserção em 1955, no Rio Grande do Norte, as nossas irmãs eram chamadas de vigárias. Uhum. Então, em um tempo da igreja, as religiosas já havia desenvolvido esta função, não de tomar o lugar do padre, mas de colaborar nas comunidades onde não tinha tão grande o número de vocações. E isso foi se perdendo porque se aumentou o clericalismo na igreja. A forma nossa de trabalhar, a forma nossa de fazer teologia e de viver a teologia incomoda um pouco alguns do clero. Porque a teologia, se não for para você viver na prática, pensar um Deus inserido num contexto e sistematizar sobre ele e testemunhar isto, não há razão, a teologia deixa de ser teologia.
E aí, então, o Papa resgata essa dimensão quando fez o Sínodo da Amazônia. Porque imagine na Amazônia, comunidades que ficam 3, 4 meses, até 6 meses, sem a presença do clero. Comunidades dirigidas por mulheres, por leigas, por leigos, por diáconos, por religiosas. Eu estive por um tempo em missão em Roraima e percebi isso. Aqui no Sul talvez a gente não perceba tanto, porque nós temos um clero bem acentuado, né? E aí, então, essas reflexões por aqui quase não se pega e evita-se fazer justamente por causa de um clericalismo muito acentuado, né? Essa região nossa aí, Paraná, Rio Grande do Sul, é muito mais forte do que a região Norte e Nordeste. Então, quando o Papa fez o Sínodo da Amazônia, foi ali que começou a surgir a importância desse reconhecimento do ministério das mulheres. E aí você viu que isso rendeu muito, rendeu tanto a ponto do Papa não poder avançar no sínodo sobre a sinodalidade. Veja que durante os 3 anos, e aliás, essa é outra marca do Papa Francisco, fazer um sínodo através de um processo de escuta e diálogo. Como ele percebeu que não dava para avançar, porque já começou uma divisão já no processo de escuta sinodal, e ele sentiu que não ia dar para avançar muito na concretude, o que ele fez? Convocou as mulheres desde a primeira sessão do sínodo ao final do texto, né? E convocou as mulheres com voz e vez, coisa que nunca tinha acontecido. Nem no Concílio Vaticano II as mulheres puderam opinar. Elas eram participantes e ouvintes, passiva, né? E aí, então, o Papa fez com que as mulheres pudessem participar. E não se avançou na concretude, porque ele percebeu que poderia dar uma divisão, né? Você tem percebido, né, Orestes, como cresceu a intolerância. É verdade. E o Papa Francisco tem como característica os gestos e também a busca por consensos, né? Então, de avançar baseado em consensos e não de estimular essa divisão. Acho que está muito bem claro. Eu preciso encerrar aqui, temos 2 minutos ainda. Irmã Aparecida, quero conversar outras vezes com a senhora, viu? Acho que a gente avançou bastante, né? Temos aí nos próximos dias, né, o papado aqui como assunto central e a gente vai voltar a conversar. Mas eu queria que a senhora começou a falar sobre os leigos, mas queria incluir não só o papel dos leigos, que a senhora já falou um pouco agora, né, também nessa resposta, mas especialmente dos jovens. Então, essa é uma outra opção do Papa Francisco. Eu tive a graça de participar e ajudar a organizar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Eu morava lá, né? E o Papa Francisco fez uma opção grandíssima para os jovens, a ponto de fazer com eles, ou seja, além da jornada, de acentuar essa dimensão das jornadas, que já é um legado do João Paulo II, mas ele chamou os jovens para o compromisso social, para uma vivência da fé no compromisso social da igreja. Que isso é algo também que é um tabu em algumas igrejas. Não se estuda a doutrina social da igreja porque ele acha que se mistura com política. E o Papa não, ele diz, eu convido vocês, jovens, a renovar a sua fé com Jesus no compromisso social da igreja. Por isso que ele quis os jovens no pacto da Francisca e Clara, né? Aí uma ecologia integral, por uma ecologia integral. E aí ele foi envolvendo os jovens universitários, os jovens das comunidades, porque ele disse, eu acredito nos jovens por uma economia integral, por uma ecologia integral e por uma mudança na igreja a partir do rosto jovem. Uma igreja jovem com rosto jovem, com os jovens, né, e de rosto jovem. Então, aquilo que Puebla já tinha feito a opção. Na verdade, o Papa resgata, de fato, os elementos do Concílio Vaticano II e das conferências latino-americanas e coloca no seu pontificado com uma vivência mais concreta. Estou vendo que a senhora é fã do Papa Francisco aqui. Eu vou pedir uma prorrogação para a minha diretora, Eduarda Alcaraz, aqui. Eu quero seguir por mais 5, 7 minutos aqui. Pode ser, Duda? Responde aqui no meu ponto.
Então tá, ela autorizou, viu, irmã Maria Aparecida? Vamos falar de dois temas, então, um pouco sensíveis. Primeiro, a senhora falou um pouco aqui da questão política, né? O Papa Francisco foi chamado, foi acusado de ser comunista. Como é que a senhora vê isso? Então, esse é outro elemento que, meu Deus, eu rezo todos os dias por uma conversão desses católicos de carteirinha, ou seja, um católico que vai à igreja e só enxerga a parede, né? Um Cristo na parede, uma Maria ali num pedestal, mas não consegue ver essa Maria como uma mulher que lavou roupa e fez comida para Jesus. O lado humano. Não consegue enxergar esse Jesus que é tão humano que nos humanizou, tão divino que nos divinizou. Então, alguns movimentos eclesiais não enxergam essa dimensão. E aí, veja, o Papa chama atenção para essa dimensão crucial da fé, que é a dimensão política. Né? E com isso, ele foi chamado de comunista. E aí, aqui eu quero trazer presente Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, quando morava no Rio de Janeiro, ele disse, tem um escrito dele que eu gosto muito, ele disse, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de profeta. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Então, aqui está a questão, Orestes. Não é porque o Papa, desde o seu início, colocou a igreja no seu patamar de pobre com os pobres, dos países que pudesse desenvolver políticas públicas em favor da humanidade, sobretudo dos vulneráveis. Então, a questão não está porque o Papa fez, sabe? Isso não é uma questão política, né? Isso é uma questão de olhar os mais necessitados. É uma questão humana. A questão está porque ele se fez pobre. Renunciou uma cúria de muitas pompas, desde as vestes, desde a alimentação e desde a sua circulação. Um Papa que sai de casa e vai visitar as famílias aos arredores ali da Cúria Romana. Por que Papa fez isso? Entende? Um Papa que pede aos países, os países de grandes potências, que olhem para os pobres. Entende? Um Papa que chama essa guerra uma afronta ao Evangelho, as guerras dos países com poderes aquisitivos maiores. Então, esse Papa realmente é tido como um comunista. Eu fiquei muito chateada de ontem para hoje, sabe, Oreste, lendo nas redes sociais a ignorância de alguns cristãos batizados. São batizados, mas não suficientemente evangelizados. Palavra do Papa Francisco, quando secretariou a Quinta Conferência. Lá está no documento da Quinta Conferência. A Igreja Católica tem muitos membros, porém batizados, não suficientemente evangelizados, sabe? E aí eu fico muito triste quando tem religiosas, quando tem leigos, quando tem alguns padres que vão para essa postura radical, mas de um radicalismo fora do Evangelho. Entende? E aí, então, precisamos resgatar os princípios bíblicos, quando o próprio Paulo chama a atenção das comunidades que se reúnem para celebrar a Eucaristia, mas estão comungando a condenação do seu próprio corpo, porque estão divididos. Tá? Então, o Papa foi o Papa da unidade. Acho que é importante a gente ter presente isso, né? Então, ele conseguiu avançar em quantos anos aí a Igreja, na tua opinião? Resposta em 30 segundos, irmã. Olha, acho que ele conseguiu avançar, acho que quase há mais de 20 anos, porque ele trouxe mesmo essa dimensão da fé para uma vivência do social de uma forma muito integrada. E foi o Papa que fez um grande convite para os políticos, ele fez encontro com os prefeitos, com os movimentos sociais e com os movimentos eclesiais para caminhar numa unidade rumo ao reino de Deus, que é isto que é a nossa função de batizados. Como a senhora cumpriu os 30 segundos, mais 30 segundos para dizer o que a senhora espera do novo Papa. Eu espero que dê continuidade no pontificado do Papa Francisco. Já comecei a rezar desde ontem.
Obrigado, irmã Maria Aparecida, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Obrigado mesmo pela sua participação aqui no Poder RS. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Até mais. Bom trabalho para ti. Olha só, pessoal, o futuro chegou com EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, I-Z-I-G-E-N, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule sua economia na conta de energia no www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 99 911 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Não precisa pagar tarifa nenhuma, não precisa fazer investimento de energia solar. Basta cadastrar a sua conta de luz e ganhar uma economia que pode chegar a 20% todos os meses. Não perde. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.